Pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Sim, Beleza. Seguinte, pessoal, hoje eu já quero entrar com vocês em corrente alternada, tá? E aí eu queria ver com vocês. A última aula presencial foi sábado passado? parece, professor, que a última aula passada foi tipo uma reposição para quem não faltou. Então, meio que. Ah, entendi. Entendeu? Tá. É porque eu não tinha entendido. Mas assim, então teve aula passada também, então, né? Teve questão da prática, então. Teve a prática, né? Acho que creio que sim, eu não fui, não. Então, beleza. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre circuitos de corrente alternada. Vocês já viram alguma prática com essa parte aqui ou não? Não, ainda Não, né? não. Então, beleza. Então, vamos começar. É isso mesmo que eu queria saber. Por quê? Eu estou perguntando isso a vocês porque tem professores que falam uma coisa, mas quando chegam na hora, os alunos falam que não viram na real, na prática, no laboratório. Então, hoje, nós vamos começar já circuitos de corrente alternada. Antes de nós começarmos, eu queria ver com vocês aqui, pessoal. Vocês já fizeram os questionários, até o questionário 3? Sim, eu já Eu já fiz fiz, até o. professor. É, já fez? Então, beleza. Então, vamos lá. Quem não fez, pessoal, comece a fazer, tá bom? Para não deixar para a última hora. Muito bem. Vamos começar aqui com um circuito de corrente alternada. O que acontece? Eu tenho aqui dois tipos de circuitos que vocês vão ver no cotidiano. Eu tenho circuitos de corrente alternada e tenho circuitos de corrente contínua. Por quê? A corrente ela é contínua e ela é alternada. Já nos circuitos de corrente alternada, eu tenho o que nós chamamos de função de onda, onde eu tenho aqui a amplitude, eu tenho o seno desse ângulo, eu tenho o valor da frequência, né, que no caso aqui é o período, eu tenho aqui o ângulo de fase, certo? O que que acontece? Eu tenho uma senoide, ela é oscilatória, ok? Então, muito bem. O ômega, que é a velocidade angular, ela é calculada da seguinte forma: 2πf, 2πf, onde o f é a frequência. Nós, no Brasil, adotamos o quê? A frequência de 60 Hz. Professor, só que no Brasil é 60 Hz? Na grande maioria dos países, sim. Por exemplo, no Paraguai, a frequência já é de 50 Hz. Ok? Tudo vai depender da localidade. Muito bem. Um circuito de corrente alternada, ele é simbolizado por essa fonte de tensão, por esse símbolo. O que eu tenho num circuito de corrente alternada? Eu posso ter uma resistência, eu posso ter uma indutância e eu posso ter uma capacitância. Beleza. Resistência, você sabe muito bem que é o quê? O processo ou o componente que transforma energia elétrica em térmica, ok? Beleza. Já o indutor, ele é responsável no circuito por armazenar campo magnético. Campo magnético. Tanto que é uma das perguntas do questionário. Campo magnético. E por que que ele é importante?
Porque quando você for estudar isso mais a fundo, principalmente na questão de máquinas elétricas, motores elétricos, o campo magnético ele é essencial para controle de velocidade no estator, no rotor de um motor. E eu tenho um circuito com capacitância, eu tenho um capacitor. Qual é a finalidade do capacitor? Reitero, aqui. O capacitor, ele serve para armazenar energia elétrica. Mas tem um outro ponto também. Dependendo dos circuitos, isso aqui você vai ver mais adiante, um capacitor, ele é usado também como filtro digital, filtro passa-baixa, ok? Pois muito bem. Perceba, nos gráficos abaixo de cada circuito, eu tenho a minha tensão em azul e o verde é em relação à corrente. Neste caso, perceba que a amplitude entre um e outro é pequena, correto? Enquanto que já no indutor, ela oscila bastante. Por quê? O meu indutor, o seu trabalho ou o seu processo de armazenamento, ele é calculado pela indutância, a corrente elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E isso aqui em Joule. Mas por que isso, professor? Porque a minha capacidade de armazenar campo magnético ela em detrimento da minha o quê? Corrente ao quadrado. E é por isso que o meu gráfico em relação à minha tensão é o quê? Ele é mais discrepante. Ele não é tão nivelado como no primeiro. Outro ponto aqui. O meu circuito do tipo C, que eu tenho capacitor, perceba, a corrente elétrica, ela começa do ponto positivo e oscila até o ponto negativo. Mas a minha tensão, ela varia. Por quê? O meu capacitor, ele armazena energia a partir da tensão. E é por isso que a minha energia armazenada num capacitor, ou meu trabalho, ele é determinado pelo quê? CV quadrado dividido por 2. Isso também medido em Joule. Beleza. Pois muito bem. É isso que eu tenho de diferente nos meus circuitos com corrente alternada. Tá ok? Muito bem. O que que eu tenho que entender aqui também? Eu tenho que entender que indutores e capacitores, eles têm uma resistência, que nós chamamos de reatância. Reatância. Mas também tem a literatura que chama de indutância. Reatância, isso aqui quando a gente fala de máquinas elétricas. Agora, impedância é a nossa resistência capacitiva ou indutiva. Impedância. Impedância. Muito bem. Impedância é o mesmo significado de resistência. Pois muito bem. A minha impedância capacitiva, determinada por C, ela pode ser, e ela é calculada da seguinte forma: menos J dividido por 2π FC, onde o F é a minha frequência e o C é a minha capacitância. Tá ok? Muito bem. Outro ponto importante. Só um instantinho aqui, rapidinho.
que acontece? Agora, a minha impedância indutiva, deixa eu escrever aqui mais do outro lado aqui, por questão da margem. A minha impedância indutiva, ela é determinada por 2π FL, onde o L é a minha indutância, tá ok? Beleza. Então, pessoal, o que que eu aconselho aqui neste caso? Que vocês vejam qual que é a prioridade. A prioridade, quando eu resolvo um circuito de corrente alternada, é simplesmente achar o quê? As impedâncias. Por quê? É a partir das impedâncias, do cálculo da impedância, que eu sei determinar se a minha senoide ela vai ser o quê? Tratada, né, retificada ou não. Dependendo daquilo que você vai trabalhar, isso pode acontecer sim ou não. E é por essas razões que existem os filtros digitais que vocês vão ver mais adiante. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Até aqui, alguma dúvida? Não, não. Não, né? Qualquer coisa, vocês podem me parar, que eu sano as dúvidas de vocês. Então, vamos para um exercício. Vamos pôr isso em prática. Façam esse circuito aqui. Quando estiverem prontos, vocês me falem que nós vamos resolver ele, tá? São retirados do caminhão para uma plataforma. Os trabalhadores que atuam nela devem estar sempre atentos aos cuidados com o empilhamento. E também às sinalizações de segurança, movimentando-se apenas nas áreas indicadas. A plataforma de descarga é móvel, então mantenha-se a uma distância segura enquanto acontece o encaixe do caminhão refrigerado. Também é preciso ter cautela ao movimentar caixas com matéria-prima, mantendo uma postura adequada, sempre com a coluna ereta e a carga próxima do corpo, evitando movimentos com torções do tronco. Dependendo da matéria-prima que chega na indústria, é necessário remover as Professor, essa escamas. questão aí também Existem eu diversos respondi lá equipamentos no que auxiliam simulado, o lá trabalhador nesta etapa, no questionário. mas ele também participa do processo. Oi, pode falar. Eu acho que Já essa te- questão aí tá acho que no SAP 2 é Como? 3. Eu acho que eu já vi ela. Ah, você fala do questionário, né? Isso. Sim. Nós vamos fazer ela hoje aqui, tá? Vocês já terminaram aí? Quem tiver terminado, pode me falar que nós vamos resolver ela. Vamos, professor. Pode resolver? Pode resolver aqui? Pode resolver, pessoal? Sim, Acho pode que sim, sim. professor. Pode, né? Vamos. Então, o que que acontece? Eu quero, de início, determinar a tensão que vai para esse capacitor. Percebam, eu tenho 30 volts, 10 e 20 ohms de quê? Resistência. Eu posso fazer isso aqui. Eu sei que o meu capacitor ele vai estar em paralelo. Eu vou chamar aqui de tensão em A, que vai ter que ser a mesma coisa aqui, que eu vou chamar em tensão em B. Beleza. Então, o que que acontece? Esse circuito aqui, ele é do tipo RC. Pois eu tenho resistências e tenho um capacitor, ok? Então, ele é do tipo RC. Pois muito bem, eu tenho que achar a tensão nesse ponto. Se eu acho a tensão neste nó aqui do de 20, eu acho o meu VB aqui, tá ok?
Então, como que eu faço? Eu vou fazer assim, ó. VA é igual. Vou fazer o método da divisão de tensão, ou seja, pego a tensão que eu tenho, 30, multiplico pela resistência que está em paralelo com este, que no caso aqui é 20, e vou dividir por 20 mais 10, que são as minhas resistências. Beleza. 20 mais 10, 30. 30 com 30, vai. Então, neste ponto aqui, a minha tensão vai ser 20 volts. Muito bem. Professor, se eu não quiser fazer dessa forma, como que eu faço? Se eu não quiser fazer direto? Muito simples. Você vem, retira o capacitor e o seu circuito vai ficar desta forma. Avançando demais aqui. No caso, vai virar um circuito simples, né, professor? No Como? caso, vai ficar um circuito simples. Sim, justamente. Nossa, tá horrível. Deixa eu melhorar aqui, pessoal. Pera aí. Minha mesa aqui tá balançando demais. Vou fazer um trem mais arrumado. Ficar assim, ó, 30. E o pior é que eu faço isso aqui tudo no mouse. Não tem mesa digitalizadora. Aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ser o 30. Beleza. E tem uma corrente circulando aqui. Então vai ser o quê? V é igual a RI. Primeira lei de Ohm. A minha tensão, 30. A minha resistência, 30 também, porque 10 e 20 estão em série. E o meu I vai dar 1 ampere. Se a minha corrente dá 1 ampere, eu tenho que achar aqui. Então, meu VA vai ser o quê? RI, que no caso o meu R aqui é 20 e o meu I é 1. Então, a minha tensão nesse ponto vai ser o quê? 20 volts. Beleza. Viram como que bateu? Só porque essa daqui, essa técnica aqui, ela calcula bem mais rápido, ok? Beleza. Então, agora eu vou calcular o meu trabalho que vai vir para o meu capacitor. O trabalho do capacitor, eu sei que é o quê? CV quadrado dividido por 2. A energia que vai ficar armazenada vai ser o quê? Minha capacitância é 1/4. A tensão que eu achei que é a mesma de VA, que vai ser em VB, é o quê? 20 ao quadrado
Tá balançando aí. Tudo isso dividido por 2. Beleza. 20 ao quadrado é 400. Dividido por 4, dividido por 2. 400 por 4 dá 100. Dividido por 2. Então, o valor da minha energia armazenada vai ser o quê? 100 dividido por 2, 50 joules. Beleza. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Professor, tem como você repetir novamente aí? Aonde que você não Voltar aí entendeu? do início aí do V, que é igual a RI. Isso aqui é a primeira lei de Ohm, você lembra? Sim, Beleza. bora lá. O que que acontece? Esse método aqui, primeiro, eu fiz por divisão de tensão, que consiste em quê? Você pega, quer achar a tensão nesse ponto aqui, VA. Como que é a técnica? Você pega a tensão do circuito, multiplica pelo resistor que está em paralelo a ela e divide pela soma da resistência aqui, que está em paralelo, com essa aqui de cima. Então, fica 30 vezes 20, dividido por 20 mais 10. Isso aqui dá 20 volts, tá ok? Tudo tranquilo? Até aqui? Ok, tranquilo. Beleza. Aí, o que que acontece? Se você não prefere essa técnica, que ela é mais rápida, como que você faz? Você vem no circuito, retira o capacitor e o circuito vai ficar assim: 30, 10 e 20, tá? Eu só retirei o capacitor aqui. Você usa a primeira lei de Ohm, V é igual a RI. A minha tensão é 30 e a minha resistência é 10 mais 20, que é 30 vezes I. Quando eu faço isso, a minha corrente dá 1 ampere. Mas você quer achar a tensão neste nó aqui. Como que você faz? Você pega o quê? A primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A minha resistência, 20. A minha corrente, 1. Então, a minha tensão aqui é igual a 20 volts. Ou seja, as duas técnicas aqui são o quê? Os dois valores são iguais. Tanto faz você utilizar a divisão de tensão, como você desconectar o capacitor e assim você descobre a tensão nesse ponto. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. O que acontece? Eu quero achar a energia acumulada no capacitor de início. Eu sei que meu trabalho ou minha energia no capacitor é o quê? CV quadrado dividido por 2. Onde? Perdão, aqui é a minha capacitância, aqui é a minha tensão e aqui dividido por 2. Como a minha tensão que eu achei nesse nó tem que ser igual a este, então vai ser 20 volts, então a minha tensão aqui vai ser 20 ao quadrado. Dividido pela minha capacitância, que é 1 quarto, dividido por 2. 20 ao quadrado é 400, dividido por 4, dividido por 2. Então fica 400 dividido por 4 dá 100, dividido por 2 dá 50 joules, tá ok? Até aí entendido? Entendido. Beleza. Se perguntar assim, professor, qual seria o valor da impedância desse capacitor? É simples. Você sabe que impedância, capacitor, é igual a menos J, e eu vou deixar assim. E o que é esse menos J assim, professor? Esse menos J
é a unidade imaginária, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Beleza. É menos j dividido por 2π f c. Beleza. Eu vou considerar que a minha frequência aqui é 60 Hz. Hz. Beleza. Então, eu vou fazer o cálculo. Vai ser menos j dividido por 2π. A frequência é 60. E a minha capacitância é 1/4. Eu posso simplificar 2 com 4. Por quê? 2 dividido por 4 dá 1/2. Então, aqui vai ficar assim, ó. Π vezes 60 dividido por 2. Posso dividir 60 por 2, dá 30. Beleza. E como que eu faço isso aqui, professor? Você substitui o π, que é 3,14, vezes 30. Então, vai ser... Opa, deixa eu fazer aqui na calculadora aqui. 30 vezes π. Vai dar 94,24. Professor, eu posso deixar assim? Pode. Não fica errado. Mas você há de convir comigo que tem um aqui em cima, ó. E essa aqui, como é parte imaginária, eu não posso dividir menos j por 94,24. Mas eu posso dividir 1 por esse número. Então, se eu pegar 1 e dividir por menos 94,24, dá 0,01. J, e ele está em ohms, é a unidade de medida. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza, professor. Beleza. Deixa eu só melhorar aqui, peraí. Beleza. 0,01, aproximadamente.
Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem. Pronto, professor. Pronto? Seguinte, gente. Eu vou fazer mais um exercício. E o que é que eu vou instruir vocês aqui? Peguem esses exercícios, refaçam novamente. Ah, mas tem o mesmo lá no questionário. Se você dá conta e se você entendeu a lógica de um desses aqui, você consegue fazer os de lá também, ok? Eu vou fazer com esse daqui. Eu tenho 50 volts de entrada, 120, 80 e 12 como resistências e tenho 200 milifarad de capacitância. Eu quero achar a energia armazenada neste capacitor. Como que eu faço? Eu vou usar o método antigo. Primeiramente, o que que eu faço? Eu venho, retiro o capacitor, ok? Retiro o capacitor e o meu circuito vai ficar assim. Então, aqui vai ficar em aberto. Aqui vai ser o 12. Aqui vai ser 80. Aqui 120. E aqui 50. Beleza. Então, eu achei isso aqui. Beleza. E aqui está em aberto. Ok. Eu quero achar a tensão neste nó aqui, que eu vou chamar de A. Certo?
Beleza. Como que eu faço? Eu posso fazer por divisão de tensão, ou então, o quê? Aplicar a lei de Ohm, que vai circular uma corrente por aqui, tá? E por que que vai circular uma corrente por aqui e não por aqui? Porque aqui está em aberto, então a corrente aqui seria zero. Então fica V é igual a RI. A minha tensão é 50. A minha resistência, nesse caso, vai ser 120 mais 80. Por quê? Não vai ter corrente aqui no 12, ok? Porque aqui está em aberto. Então fica 120 mais 80, 200. E aqui eu tenho meu I. Então a corrente é 50 dividido por 200. Quando eu faço isso, aqui vai dar 0,4. Ou 1/4, que dá 0,25. Amperes. Beleza. Se eu achei minha corrente aqui, o que eu faço? Eu tenho que achar a carga que vem para cá. Eu tenho que achar a tensão. Beleza. Só que aí tem um detalhe. A tensão que vai vir para cá, ela vai ser dividida. Por quê? Eu tenho 80 aqui e tenho 12 aqui. Como que vai fazer? Neste caso, a minha tensão vai ser igual ao quê? A resistência, que é 12, vezes a minha corrente de 0,25. Beleza? Então, minha tensão nesse caso aqui vai dar 3. 3 volts. Beleza. Mas, isso aqui é uma tensão. Mas, a tensão que eu quero é a que está em VA. Tensão VA vai ser 80 resistência vezes 0,25, que é a minha corrente que está circulando. Então, meu VA vai dar 20 volts. Se cair uma questão para você em prova, seguinte, um circuito parecido assim, falar qual é a soma das tensões que o capacitor vai estar submetido? Você vai achar a corrente, como nesse caso, retirar o capacitor, tirar a corrente com que o circuito vai estar submetido, acha a corrente e multiplica pelas resistências que você tem aqui no capacitor. Se ele, porventura, perguntar a soma, o que que você faz? 20 mais 3, como nesse caso, 23. Mas eu quero saber o quê? A tensão que vai para o meu o quê? Capacitor. Trabalho vai ser o quê? C V quadrado dividido por 2. Beleza. A minha capacitância é 200 dividido por 1.000. Esse 1.000 é 1.000. É a mesma coisa de eu escrever 0,2. 0,2 vezes. Aqui, minha tensão que vai estar submetida é o 3 quadrado dividido por 2. Quando eu faço isso, vai ser o quê? 9, que é 3 ao quadrado, vezes 0,2 dividido por 2. Então, aqui no caso, a minha
meu trabalho, a minha energia armazenada vai ser 0,9 joule, tá? Aí você fala assim, mas e se eu quisesse, e se não tivesse esse de 12 aqui? Tivesse só o 80 aqui, não tivesse esse resistor agora? É muito simples. Você pega, você já calculou aqui como se ele não tivesse, acha a capacitância que é 0,2, a tensão que você achou ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido por 2. Quando você faz isso, é o quê? 400 vezes 0,2, que dá 80, dividido por 2. 40 joules. Então, se não tivesse esse resistor de 12 aí, a energia seria muito maior. Pode ser que venha uma questão desse tipo. Um técnico formado analisa o circuito como mostrado na figura abaixo. Sabendo que o capacitor tem que armazenar a maior quantidade de energia possível, o que é necessário fazer para que isso aconteça? Se você analisar esses cálculos aqui, essas duas situações, você percebe que se ele quer armazenar mais energia, então você teria que retirar o resistor de 12, ok? E se ele perguntasse qual seria a energia armazenada, se retirasse o resistor de 12, você com certeza marcaria 40 joules de energia. Beleza? Pessoal, alguma dúvida nesses exercícios que nós fizemos? Alguma dúvida?